Bruna morava com a sua mãe. Ela não conhecia o seu pai e seus pais se separaram antes dela nascer. Denise quase nunca falava sobre ele, e quando Bruna perguntou, ficou claro que era um assunto delicado. Então, ela largou esse assunto de lado para sempre. A sua mãe casou novamente quando a garotinha tinha 12 anos. O padrasto de Bruna não era um homem ruim, mas o relacionamento deles não durou muito. Talvez porque ele queria seu próprio filho, mas Denise não queria ter mais. Denise era uma mulher maravilhosa e uma mãe fabulosa, e também amiga de sua filha. Os amigos de Bruna amavam e invejavam seu relacionamento com a sua mãe. As duas viviam modestamente e havia momentos em que não tinham dinheiro suficiente. Economizavam no que eles podiam e, além disso, Denise fez de tudo o que podia para garantir que a sua filha tivesse de tudo o que era necessário. Bruna nunca ficou chateada com a sua mãe por seu estilo de vida, mesmo que seus amigos estavam melhor financeiramente. Apesar de tudo, Bruna e sua mãe tinham um relacionamento de muita confiança e ambas eram orgulhosas de sua amizade. Bruna foi bem na escola e conseguiu uma bolsa de estudos para a faculdade. A jovem decidiu conseguir um emprego em seu segundo ano para ajudar a sua mãe, mas fez isso secretamente, pois sua mãe era absolutamente contra o trabalho de Bruna, porque ela achava que iria distraí-la da escola. Esse pode ter sido o único segredo de Bruna. Ela começou a trabalhar como zeladora em uma empresa. A garota estava linda mesmo com seu uniforme. Ela sempre mantinha o seu equilíbrio e era educada com todos à sua volta. Se alguém falava com ela, era imediatamente claro que ela era uma boa moça e de família. Em geral, os funcionários não tinham muito contato com ela, mas ainda assim a tratavam muito bem. Bruna era muito atenciosa em seu trabalho. Ela entendeu muito rapidamente como tudo funcionava e começou a entender sobre as outras tarefas também, sobre quem fazia o quê, e começou a se interessar nas tarefas diárias que os funcionários tinham, pois a garota sempre limpava as mesas e começava a observar todos os processos com os seus olhos. Ela pegou várias malícias da empresa e também decidiu que queria trabalhar lá. A maioria dos funcionários estavam lá e não tinham nenhuma qualificação específica, então Bruna tinha certeza de que poderia lidar com isso. Depois de trabalhar por 6 meses, ela decidiu que era hora de agir. Ela precisava ir ao chefe e pedir uma chance para tentar a sorte nas vendas. Uma das meninas estava prestes a sair de licença maternidade, então Bruna sabia que haveria uma vaga em aberto. Felipe, o dono da empresa, era um homem difícil que Bruna tinha ouvido falar muito mal dele. Ele era um bom gerente, mas muitas vezes se permitia dizer coisas não muito agradáveis aos funcionários. Uma vez, enquanto Bruna estava limpando a sua sala, ela viu uma colega de trabalho saindo do escritório do chefe em lágrimas. Ele continuou gritando com ela e repreendendo-a por ter ido embora. Bruna ficou chocada com as últimas palavras que ele disse para aquela mulher. "Você deveria ir embora desse escritório e começar a estudar mais. Você não sabe de nada. O melhor que você faz é voltar para a escola." A mãe de Bruna sempre ensinou a ela a ter cuidado com as suas palavras. Assim como as palavras podem ser usadas para elogiar uma pessoa, elas também podem ser usadas para destruir. Parecia que isso não era um problema, porque ele nunca escolhia suas palavras com cautela. Graças a ele, a empresa tinha crescido muito. Ele muitas vezes ficava até de manhã se algo precisava ser feito rapidamente, mas a sua personalidade, por outro lado, não era nada boa. Os funcionários conversavam entre si, e não era surpresa que ele não tivesse uma família, porque ninguém conseguia lidar com ele. Passado um tempo, chegou o dia em que Bruna decidiu arriscar e expressar o seu pedido ao chefe para passar de zeladora para funcionária da empresa. A secretária não estava no momento, porque ela estava na hora do almoço. E então, a porta do escritório estava aberta. Bruna bateu e entrou. "É um pouco cedo para a limpeza", ele disse um pouco arrastado. E então, Bruna notou um copo na sua mão e uma garrafa na frente dele. Agora a garota sabia que o patrão às vezes bebia no trabalho. Nenhum dos funcionários podia dizer nada, porque ele era o único dono da empresa e poderia se safar com isso. Bruna ficou um pouco chocada,
mas de toda forma começou a falar. A garota disse que sabia que haveria uma vaga em breve e que ela conhecia todo o trabalho necessário e gostaria de tentar trabalhar naquela vaga. O chefe claramente não esperava ouvir isso de uma zeladora. Ele achava que era apenas uma garota em um uniforme que lavava o chão e tirava poeira. Não me lembro da nossa empresa estar procurando empregados, inclusive pobres e indigentes. Nem sei quem deixou você entrar aqui. Felipe ligou para a secretária e gritou ainda mais alto, pois não ouviu uma resposta do outro lado da linha. A secretária, assim como todo o escritório, foi correndo quando ouviram um barulho ao ver o seu chefe gritando: "Bem, se você se curvar aos meus pés, eu poderia lhe dar um período de teste." O chefe, bêbado, continuou. Todo mundo sabia que o chefe era rude e tal humilhação para um funcionário era inesperado, mas ninguém estava correndo para defendê-la. Todos prenderam a respiração e esperando para ver a zeladora chateada e humilhada saindo de seu escritório para apoiá-la, confortá-la e silenciosamente julgar o chefe. Mas Bruna não estava com pressa de sair, pois ela tinha algo muito importante a dizer. "Ouça-me, pai. Eu não vou me abaixar aos seus pés. Você está surpreso? Eu vou te explicar. Sim, eu sou sua filha. Mas não se preocupe, eu não preciso de nada de você. Uma vez eu sonhei em ter um pai, mas apenas uma mãe já me basta, pois ela é a melhor mãe do mundo inteiro. Ela não sabe que eu estou trabalhando e não sabe que eu te conheço. Minha mãe nunca disse nada sobre você e agora eu sei o porquê. De novo, eu não vou me curvar aos seus pés. Eu pedi esse emprego porque eu tinha certeza de que eu poderia lidar com isso, mas tudo bem, eu tô indo embora. Boa sorte." Bruna disse e saiu com a cabeça erguida. O escritório estava em silêncio. A princípio, no final do dia de trabalho, todos só podiam discutir como a zeladora acabou sendo a filha do chefe. Felipe imediatamente foi para casa depois disso. Ele continuou bebendo e lembrando que, quando tinha 20 anos, ele era um estudante universitário que conheceu Denise na festa de um amigo. Depois de muito flerte, a tímida finalmente respondeu por sua vez. Denise era extremamente pobre. Tudo o que ela tinha era um pequeno apartamento na periferia da cidade. Eles começaram a viver juntos e logo ela engravidou. Conhecendo-a, Felipe não se atreveu a mencionar um aborto. Então, acabou a deixando. Felipe era de uma família pobre e foi criado por sua avó. Então, ele não tinha com quem contar de alguma forma. Uma garota de uma família abastada prestou atenção nele e Felipe decidiu aproveitar a oportunidade. Então, se casou com ela. Depois da faculdade, mais tarde, Felipe soube por amigos em comum que Denise tinha uma menina, mas ele nunca se importou para saber o nome da criança ou da sua vida. O relacionamento entre Felipe e a garota rica não deu certo. Felipe, nesse meio tempo, entrou e saiu de empregos apenas para sobreviver. Depois de se formar, ele foi contratado por uma empresa em que começou a sua carreira e abriu a sua própria empresa. Felipe se casou, mas teve problemas de saúde e não podia mais ter filhos. Então, a sua esposa o deixou. Ele foi salvo pelo seu trabalho, que ele colocou toda a sua energia. Sua azarada carreira atlética e fracassos em sua vida pessoal deixaram o Felipe irritado, ansioso e explosivo. Ele despejava todas as suas emoções negativas em seus funcionários. Muitas vezes reconhecia que estava errado em falar com pessoas assim, mas não podia se desculpar. Então, ele dava bons bônus a seus funcionários para que eles mantivessem os seus empregos. Naquele momento em que Bruno entrou em sua sala, ele parecia ter a reconhecido. Além disso, ele estava terrivelmente envergonhado pelo que ele disse à garota hoje. Ele não entendia que não importava o quanto ele quisesse consertar isso, e até pensar em começar uma vida nova com Denise. Porém, em sua cabeça ele não tinha o direito, além de que já fazia muito tempo. Bruna contou tudo para sua mãe naquela noite sobre como ela secretamente conseguiu um emprego e que até sabia sobre seu pai. Bruna descobriu tudo, pois ela encontrou documentos e cartas endereçadas a Felipe em sua casa que não foram enviadas, escritas por sua mãe.
Ela aprendeu com eles que Felipe simplesmente saiu da vida dela antes de nascer e nunca se interessou pela vida delas. Com isso, Bruna pesquisou muito sobre o homem e a sua empresa e conseguiu ser contratada lá. Como você teve forças para ir até lá, minha filha, mesmo depois de saber o que ele fez? Denise disse e baixou a cabeça. Mãe, você ainda o ama? Bruna perguntou. Eu não sei. Ninguém mais me faz sentir tão bem quanto Felipe. Ninguém pôde me fazer esquecer ele. Bruna entendeu porque o relacionamento dela com o padrasto não deu certo. Denise não o amava. Eu te amo, minha filha. Você é minha melhor amiga. Ficaremos bem. No dia seguinte, houve uma batida na porta pela manhã. Bruna congelou quando abriu. Felipe estava lá. Ele estava pálido e era claro que ele estava ansioso. A garota então o convidou para entrar. Denise saiu de seu quarto e então desmaiou quando viu Felipe. O homem a pegou em seus braços e ajudou-a a sentar. Bruna os deixou sozinhos. Os dois conversaram e algumas horas depois, Felipe pediu perdão a Bruna e ofereceu a ela o lugar na empresa que ela tanto queria. Felipe deixou aquele pequeno apartamento em que ele estava no momento, há 20 anos. Depois disso, nunca foi uma pessoa feliz, independentemente do dinheiro. Sua filha agora trabalhava em sua empresa e Denise concordou em deixá-lo visitá-las ocasionalmente. Depois de um tempo, eles começaram a ficar cada vez mais próximos. Então Felipe sugeriu que elas se mudassem para sua mansão. Na verdade, ele disse que lhe daria o apartamento e se mudariam para sua mansão. Mas elas disseram que não. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Mas Denise e Bruna pensaram que Felipe já havia pago pelos erros de sua juventude. Nenhuma das mulheres sentiu ódio ou raiva por ele. Elas sentiram pena dele e decidiram que ele merecia outra chance. Felipe entendeu e reconheceu que havia perdido a coisa mais valiosa da sua vida, a felicidade de ter uma família que ele estava pronto para fazer qualquer coisa para compensar o que ele perdeu.